Hoje eu irei contar um caso um pouco diferente, uma mistura de drama familiar e assassinatos. O homem no qual iremos falar, apesar de ser o centro das atenções por onde ele passava, ele ficou mais conhecido quando sua história de vida foi publicada nos jornais. Há quem acredite que ele era um louco, um psicopata, um assassino até. Outros que ele era apenas um artista mal compreendido. Será que ele tinha ódio das pessoas por ser diferente? Ele nasceu em 26 de julho de 1937, em Pittsburgh, na Pensilvânia. Ele nasceu com uma formação rara chamada ectrodactília. É um problema genético que praticamente consiste na ausência de um dedo ou mais na parte dos pés ou das mãos. Assim, os dedos não se formam e dá uma aparência de presas de lagosta. Apenas 1 em 150 mil apresenta essa má formação. Mas essa má formação não era uma coisa inédita na família Styles. Os pais de Grady já era a terceira geração a ter essa anomalia. Enquanto alguns falavam que trágica herança genética, a família Styles, por outro lado, pensava de outra forma. Eles viram essa rara condição como um negócio de família. Desde 1800, quando William Styler nasceu com essa deformidade pela primeira vez e viu que isso seria uma genética passada por gerações, eles resolveram abrir um circo de horrores, apresentando a família Lagosta. O pai de Grady Jr. foi o responsável por inaugurar e gerenciar o negócio da família. E assim ele se apresentou em diversos lugares com um freak show, o show da família Lagosta. Assim, Grady Styler Jr., aos 7 anos, se tornou o protagonista e acabou sendo uma estrela neste circo, se apresentando em diversas cidades. Seu pai na época era conhecido como Homem Lagosta, porém ele só tinha as deformidades na mão. Já seu filho Greg Jr. nasceu com a deformidade nas mãos e nos pés, se parecendo mais com uma lagosta. E rapidamente ele passou a ser chamado de Garoto Lagosta. Apesar de toda a fama gerada pelos shows, Grady Jr. sofria constantes agressões por parte de seu pai, que descontava a raiva toda no garoto. Conforme o tempo foi se passando, com as agressões de seu pai e os bullying que Greg Jr. sofria de outras crianças da vizinhança, acabou causando graves alterações em sua personalidade. Devido à sua infância traumática, Greg Jr. acaba desenvolvendo um ódio mortal pela sociedade. Ao contrário de seu pai, que tinha apenas anomalias nas mãos, Greg Jr. também tinha anomalias nos pés, e por isso ele precisava de cadeiras de roda constantemente. Conforme ele foi crescendo, ele passou a se rastejar no chão, pois ele não gostava muito da cadeira de roda, e nem depender das pessoas para se locomover. Isso acabou deixando com uma força superior em seus braços. Ao passar do tempo, logo o menino tímido dos palcos se tornou um homem com um semblante sério e um olhar intimidador. Durante uma caravana em seu turnê pelo mundo afora, Grady Jr. conhece Mary Teresa. Ela participava de um outro espetáculo, e ao se verem, foi amor à primeira vista. Não demorou muito para Grady e Teresa ir morarem junto, e do fruto desse relacionamento, eles tiveram 2 filhas, a Donna e a Cat. Cat, assim como o pai, também tinha ectrodactilia, e não demorou muito para Grady colocar Cat nos shows, pois essa era a única forma de se ganhar dinheiro que ele conhecia. A família viajava muito e se apresentava em diversos estados. Grady procurava ser atencioso e amoroso com sua família, mas tudo isso começa a mudar quando Grady encontra no álcool sua válvula de escape. Isso talvez por não se aceitar como é, e também pela forma que as pessoas o tratavam, logo ele se torna alcoólatra. Após isso, Grady passa a ser agressivo dentro de casa. Em uma noite de 1973, Grady chega extremamente agressivo em casa. Lutou com Mary e a machucou gravemente. Naquela noite, Grady tenta estrangular ela com suas garras, usando toda a sua força. Por sorte, Mary e Teresa conseguem afastá-lo. Após esse horrível episódio, Mary não aguenta mais e pede o divórcio. Pegou as suas coisas e abandonou o lar. Depois que Mary foi embora, Grady fez as malas e pegou seus filhos e se mudou de volta para sua cidade natal, em Pittsburgh. Lá ele se casou novamente com uma mulher chamada Bárbara e teve mais um filho com ectrodactilia e colocou o nome do menino de Grady Styler III. Logo ele também foi inserido nos shows de horrores e eles se apresentavam como a família Lagosta. Apesar dos negócios irem bem,
Por outro lado, Gred passou a beber mais e mais e passou a ser mais agressivo ainda com sua família. Em 1976, a sua filha mais velha, com 15 anos, Donna, acaba se apaixonando por um rapaz chamado Jack Lane, de 18 anos. Ela se sentia presa e oprimida em casa, e Jack era sua saída. Apesar dos dois ter se apaixonado, seu pai não gostava muito da ideia. Logo, ele não aprovou o casamento entre os dois, mas Jack deixou claro ao seu sogro que não cabia a ele essa decisão. Após isso, Gred começa a ameaçar a vida de Jack. Em uma tarde, Gred leva sua filha Donna a uma loja de armas e compra um revólver calibre 32. E sorrindo e de forma descontraída, ele diz à sua filha que a arma seria usada no seu namorado. Em 1978, Donna foge com Jack dizendo que estava grávida. Diz a seu pai que não havia outro jeito a não ser se casar com Jack. Mas a verdade é que ela sequer estava grávida. Ela havia inventado a gravidez para poder se casar e se ver livre de seu pai. Porém, seus planos deram errado. Isso porque seu pai ficou revoltado, proibindo ela de se casar com Jack. No entanto, ela alega que se casaria com Jack, seu pai querendo ou não. Então Gred recua e acaba sendo favorável ao casamento de sua filha. Então eles marcam a data do casamento para dia 28 de setembro. Um dia antes do casamento, Donna, Jack Lane e sua madrasta saem para comprar o vestido de casamento. E quando retornaram para casa, Gred Styler estava na sala de estar sem sua cadeira de rodas. Donna e sua madrasta foram então buscar a cadeira de roda para seu pai. E aí Gred fica sozinho com Jack na sala de estar. Nesse momento, Gred saca sua arma e atira queima-roupas no Jack. Após isso, Gred se senta na varanda com um sorriso no rosto. Sua filha então fica arrasada, sem acreditar com o que havia acontecido. Logo a polícia é chamada, e assim que chega, Gred confessa o crime. Tempos depois, ele foi levado a julgamento e foi acusado de homicídio em 3º grau. Ele foi condenado a 15 anos de prisão e teria que cumprir sua sentença em regime fechado, mas não foi bem assim que aconteceu. Gred sofria de cirrose hepática avançada devido aos seus vários anos de bebedeira. Fora isso, ele também tinha efizema pulmonar. O Estado então afirmou que não havia nenhuma prisão preparada para poder ter Gwen como detento. Então o advogado de Gwen entra em ação, dizendo que se Gwen fosse para algum presídio, ele não duraria muito devido à falta de preparo do Estado. Por causa disso, a prisão dele acabou sendo convertida para prisão domiciliar. Após isso, alguns anos se passaram e em 1989, o relacionamento de Gwen e Bárbara chega ao fim e ele resolve reatar o casamento com Mel e Teresa. Ela faz juras de amor para ele e ele faz promessas dizendo que iria parar de beber. Após algumas semanas, Gred volta a beber e fica mais violento ainda. Então ele passa a agredi-la diariamente, deixando marcas e cicatrizes por todo o seu corpo. Todos os dias ele ameaça sua família, dizendo que um dia botaria fim a todos eles. Demorou muito para Mel perceber que Gred nunca mudaria de verdade. Com medo de suas ameaças e temendo a sua própria vida, Mel então chama seu filho do seu casamento anterior. Ele se chamava Harry Glenn Newmar e em 1992 ela entra em contato com esse filho e pediu para ele contratar um assassino. Harry então contratou Chris White, de 19 anos. Ele era vizinho da família e cobrou uma quantia de $1.500. Noite de 22 de novembro, Mary sai de casa, deixando a porta do trailer aberta para que o assassino pudesse entrar. Neste momento, Gred estava sentado na sua poltrona, assistindo televisão. Nesse momento, seu assassino entra e para em sua frente e dispara sobre sua cabeça, o matando na hora. Christopher White foi acusado de assassinato e foi condenado a 27 anos de prisão. Harry Newman, que confessou em apenas ter ajudado sua mãe, foi condenado à prisão perpétua, e Mel Teresa foi condenada a 45 anos de prisão. A morte de Gred foi parar em todos os noticiários ao redor do mundo, e então sua história de vida foi contada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber mais maratonas em andamento.